Momento com Deus, o seu momento com o Senhor. Olá, meu irmão, olá, minha irmã, a graça e a paz maravilhosa do nosso bom Deus esteja com vocês em mais este dia. Que a palavra do Senhor ela penetre profundamente em vocês, que o Espírito Santo de Deus faça morada em cada um de nós. Eu me chamo Tiago Freitas e estou aqui da cidade de Campina Grande, Paraíba, com a grande missão de levar a palavra do Senhor até vocês. Peço, meus irmãos, que vocês tirem esses breves momentos para que sejam edificados pelo Senhor. Eu garanto a você que você sairá daqui diferente. E eu tenho uma palavra para nós com o tema: não negue a Jesus como Pedro, mas ame a Jesus como Pedro o amou. Meus irmãos, Pedro é uma figura muito emblemática na Bíblia. O pastor Hernandes Dias Lopes disse certa vez em uma de suas pregações que nós somos mais parecidos com Pedro do que imaginamos. De todos os discípulos, de todas as figuras que aparecem na Bíblia, nós somos mais parecidos com Pedro. E eu venho a concordar com o pastor, realmente. Quero trazer para vocês duas passagens bíblicas. Mateus 26, do 69 até o 75, que é onde Pedro nega Jesus, e depois nós vamos lá para João. Diz assim as Sagradas Escrituras do Senhor: Ora, estava Pedro assentado fora no pátio, e aproximando-se uma criada, lhe disse: Também tu estás com Jesus, o Galileu. Ele, porém, o negou diante de todos, dizendo: Não sei o que dizes. Saindo para o alpendre, foi ele visto por outra criada, a qual disse: Ali estavam. Este homem também estava com Jesus, o Nazareno. E ele negou outra vez, com juramento: Não conheço tal homem. Logo depois, aproximando-se que ali estavam, disseram a Pedro: Verdadeiramente és tu um deles, porque o teu modo de falar o denuncia. Então começou ele a praguejar e a jurar: Não conheço este homem. E imediatamente cantou o galo. Então Pedro se lembrou da palavra que Jesus lhe dissera: Antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes, Pedro. E saindo dali, chorou amargamente. Depois vamos para João, capítulo 21. Leremos do versículo 15 ao 19. Depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro. Jesus já tinha sido morto, crucificado. Jesus já tinha ressuscitado. E Jesus aparece a Pedro e aos outros discípulos. E João, que amas mais que estes outros? Ele respondeu: Sim, Senhor. Tu sabes que eu te amo. Ele lhe disse: Apacenta os meus cordeiros. Tornou a perguntar a Jesus pela segunda vez: Simão, filho de João, tu me amas? E ele lhe respondeu: Sim, Senhor. Tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: Pastorei as minhas ovelhas. Pela terceira vez, Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro entristeceu-se por ele lhe ter dito pela terceira vez: Tu me amas. E respondeu-lhe: Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse: Apacenta as minhas ovelhas. Em verdade te digo que quando eras mais moço, tu cingias a ti mesmo e andavas por onde queria, mas quando, porém, fores velho, estenderás as mãos e outros te cingirão e te levarão para onde não queres. Disse isso para significar com que gênero de morte Pedro haveria de glorificar a Deus. Depois de assim falar, acrescentou-lhes: Segue-me. Amém. Meus irmãos, Pedro fez uma coisa que talvez para muitos de nós é algo imperdoável. Pedro negou a Jesus Cristo 3 vezes. E Jesus tinha dito a ele: Pedro, tu me negarás. E Pedro, ele, com bastante arrogância, ele diz: Todos esses que estão aqui podem te negar, Senhor, mas eu não vou negar. Meus irmãos, como nós somos parecidos com Pedro. Imagina, Pedro olhando na cara do Messias, do Criador, do Filho do Deus Altíssimo e dizendo como se dissesse: Jesus, o Senhor está enganado, o Senhor está errado. Quantas das vezes nós não fazemos isso? Quantas das vezes o Senhor ele tem plano e projetos para a nossa vida e nós dizemos: não é desse jeito, é do meu jeito. Pedro vai, é reconhecido como um daqueles que andavam com Jesus e ele nega. Diz que nunca conheceu a Jesus. Pela segunda vez, Pedro é reconhecido e Pedro ele pragueja.
ele diz palavras infames e diz que não estava com Jesus, que não conhecia. Pela terceira vez, Pedro é reconhecido como que andava com Jesus, e ele não só pragueja, como ele também jura que não conhece a Jesus. Nos escritos de Lucas, fala que Jesus olha fixamente para Pedro e Pedro sente aquela angústia da morte, aquela angústia profunda, e logo em seguida Pedro sai chorando dali. Um choro copioso, um choro que foi o pior dos choros que Pedro teve em toda a sua vida. E eu te faço essa pergunta: quantas das vezes nós não negamos a Jesus no nosso dia a dia? Quantas das vezes nós temos procedimentos que não condiz com aquilo que nós deveríamos ser, da forma que nós deveríamos agir? Quantas das vezes nós não mentimos? Quantas das vezes nós não nos omitimos? Quantas das vezes nós fazemos de conta que não é comigo, que é com outra pessoa? Quantas das vezes nós achamos bom aquilo de ruim que tem acontecido com alguém que está do meu lado? Quantas das vezes nós não torcemos para que outras pessoas quebrem a cara, não se dê bem? Quantas das vezes nós não negamos a Jesus com a nossa vida e o nosso procedimento? Meu irmão e minha irmã, o pastor Hernandes tinha razão. Como somos parecidos com Pedro. Como somos infiéis ao nosso Criador, por tudo que Ele tem feito por nós e por tudo que Ele ainda vai fazer. Pedro, se formos relatar somente a passagem que Pedro nega a Jesus, vamos ver Pedro como um homem deplorável, como um homem que não tinha moral nenhuma. Mas Jesus, de uma forma gloriosa, Jesus restaura Pedro. Lá em João capítulo 21, Jesus pergunta a Pedro 3 vezes: Pedro, tu me amas? Pedro diz: sim, Senhor, eu te amo. E Jesus diz: apacenta as minhas ovelhas. Outra vez Jesus pergunta: Pedro, tu me amas, Pedro, mais do que esses outros? E Pedro diz: sim, Senhor, eu te amo. E o Senhor diz: apacenta as minhas ovelhas. Pela terceira vez Jesus chega e diz: Pedro, tu me amas? E Pedro diz: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus diz as mesmas palavras: apacenta as minhas ovelhas. Da mesma forma com que Pedro negou a Jesus 3 vezes, meus irmãos, Pedro teria que se libertar disso. Pedro aceitou a Jesus 3 vezes. Jesus fez isso não para saber se Pedro o amava, porque Jesus sabia, mas Jesus fez isso para mostrar a Pedro a relevância, a significância que ele tinha no reino de Deus e o objetivo que ele teria mais à frente, que seria o quê? De ser uma pessoa, de ser um pastor, de ser um homem que levaria a palavra de Deus e a sua presença para as pessoas, que glorificasse o nome de Deus. Por isso que Jesus, ele diz: Pedro, tu me amas, apacenta o meu rebanho, Pedro. Ser um exemplo para esse povo, leva a minha palavra para esse povo, ora para esse povo, mostra o procedimento de um homem cristão, Pedro. Meus irmãos, Pedro já tinha abandonado tudo. Se você voltar um pouco mais, no versículo 21, no versículo 20, você vai ver a questão da incredulidade de Tomé. Você vai ver que Jesus ele aparece para os discípulos e você vai ver no início desse capítulo 21 que Pedro volta às suas origens, ele vai pescar. E Jesus tinha dito: Pedro, eu te resgatei para ser pescador de homens, para trazer almas para mim. E Jesus vem e mostra a Pedro: eu não quero você fazendo isso, eu não quero mais você pegando peixes no mar. Eu quero você fazendo a diferença. E quem não conhece a história de Pedro, não sabe das maravilhas que Pedro fez. Pedro estava lá no dia de Pentecostes, onde multidões foram arremetidos pelo Espírito Santo de Deus e se converteram ao Senhor. Pedro estava lá na igreja primitiva. Pedro foi fundador de igrejas. Pedro foi um homem que glorificou ao Senhor. Pedro foi um homem que levou milhares de almas para Cristo, meus irmãos. Um homem santo, de um procedimento santo, que na sua morte quiseram crucificar. E ele disse: ei, me crucifiquem de cabeça para baixo, porque eu não sou digno de morrer como o meu Senhor.
Pedro é um exemplo para nós. Tanto nos seus momentos de fraqueza, mas principalmente no seu momento de restauração. Pedro tem um grande ensinamento para mim e para você, meus irmãos. Que diz que nós não somos perfeitos, mas que nós temos que procurar almejar essa perfeição. De sermos homens e mulheres com firme fundamento, fundada na fé no Senhor e nas Sagradas Escrituras. Que temos que ter o nosso procedimento exemplar, ímpar, serem homens e mulheres reconhecidos de Deus e por Deus. Temos esse fiel mandamento e ordenância do Senhor, que é levar a sua palavra para as pessoas. E se você não consegue abrir a sua boca, porque isso é um dom que Deus dá, mostre a Jesus Cristo às pessoas com o seu procedimento, com o seu comportamento, para que as pessoas dizem, esse rapaz tem algo diferente, essa moça tem algo diferente, esse jovem, essa criança tem algo diferente, porque temos que sim ser exemplos. Muitas das pessoas sentem o desejo de buscar a Jesus porque veem o nosso procedimento e dizem, eu quero ser como essa pessoa. Eu quero ser calmo, eu quero ser paciente, eu quero ser honesto, eu quero ser uma pessoa que ajuda, eu quero ser uma pessoa assim, como fulano de tal. Ser imitadores de Cristo, para que as pessoas vejam Cristo em você. Quando Jesus ele diz lá, em Mateus capítulo 6, versículo 14, que brilhe a nossa luz, para que os homens vejam a glória de Deus e glorifiquem ao Senhor que está nos céus, é para isto. O nosso procedimento tem que refletir a Cristo na vida das pessoas. Temos que ser exemplo. Então, se você tem negado a Jesus, se você tem deixado Jesus de lado, se você diz, eu amo a Jesus, mas continua vivendo uma vida cheia de vícios, cheios de imoralidades, de adultério, de pornografia, uma vida segundo os seus desejos, eu te faço essa pergunta que Jesus fez a Cristo 3 vezes. Você aceita Jesus como seu Senhor e Salvador? Você aceita a Jesus como seu Senhor e Salvador? Você aceita a Jesus como seu Senhor e Salvador, meu irmão? Aceite o nosso bom Deus, tenha uma mudança de vida e veja o agir de Deus na sua vida e faça como Pedro. Glorifique a Deus em todo o seu procedimento. Ó Pai, eu louvo ao Senhor, meu Deus, por mais um dia de vida. Eu louvo ao Senhor pela maravilhosa graça que o Senhor nos concedeu. Pelas tuas misericórdias, meu Deus, que se renovam a cada manhã e que não têm fim. Eu louvo ao Senhor pela saúde. Eu louvo ao Senhor pela minha família. Eu louvo ao Senhor por este irmão e esta irmã que está aí do outro lado vendo esse vídeo. Eu louvo ao Senhor para que o Senhor mude, modifique, dê um bom e um farto procedimento em suas vidas, meu Deus, para que entreguem suas vidas ao Senhor e te glorifique. Que não neguem ao Senhor como Pedro, mas que sim, levem e levantem a bandeira do Evangelho, meu Deus, como Pedro fez. Que não fiquem entranhados em suas cabeças o exemplo negativo de Pedro, e sim um exemplo positivo de um homem que serviu a Cristo e que hoje está ao seu lado nas regiões celestes. Eu louvo ao Senhor e te peço perdão pelos nossos pecados. Atrai-nos, meu Deus, para junto de ti e nos fortalece. É isso que eu te oro e te agradeço, em nome de Jesus Cristo. Amém. Meu irmão, minha irmã, que o Senhor te abençoe poderosamente. Eu quero pedir a você novamente, fazer um pedido e te lembrar que é uma ordem de Jesus. Ide por todo este mundo e levar o Evangelho a toda criatura. Peço a você encarecidamente, leve essa mensagem para as pessoas. Se você ainda não é um inscrito do canal, quero pedir a você, se inscreva e me ajude. Quanto mais pessoas fazem parte do canal, mais o YouTube aparece para outras pessoas. Quando alguém colocar lá, não negue a Jesus, e o canal ele tiver uma certa relevância de visualizações, de curtidas, de inscritos, ele vai aparecer ali, ou no topo ou próximo. Mas a finalidade sempre é que o Senhor ele seja glorificado, que as pessoas escutem essa mensagem e se sintam impactadas, porque toda honra, toda glória e todo poder e todo louvor sejam dados ao nosso Senhor. Fiquem todos com Deus, em nome de Jesus Cristo. Amém. Esse foi mais um momento com Deus, estando na presença do Senhor e glorificando o seu nome. Fiquem todos com Deus, em nome de Jesus Cristo.
Amém.